adoramos nesta noite, queremos resgatado pelo Senhor. Essa semana, a Tua mão guardou a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu quero trazer à memória, junto com a igreja, aquilo que nos traz esperança, Pai. A Tua bondade, o Teu favor está sobre nós. Está sobre nós. Feche seus olhos, abre suas mãos, Pai. Estica suas mãos um pouquinho, Pai. Em nome de Jesus, pedimos nesta noite uma capacidade nova de sentir a Tua presença, Deus. Uma sensibilidade maior. Nós queremos, Pai, aquilo que nós mais precisamos é sentir a Tua presença, poderoso Espírito amado, amigo, conselheiro, Senhor bondoso que cuida de nós. Queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu amor que permeia a nossa casa, permeia a nossa família. O Senhor é bem-vindo nessa noite. O Senhor é bem-vindo, Senhor. Eu Te louvo por cada um dos que estão aqui, por aqueles que estão se achegando, por aqueles que vão vir ainda. Pai, que nesta noite o Senhor nos permita que esse lugar seja cheio da Tua glória, da Tua presença. É tudo que nós precisamos. A nossa alma anseia por Ti, Pai. Assim como uma terra seca anseia por água, Senhor, por chuva, nós desejamos o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Então nessa noite, Senhor, toca a nossa vida. É o que nós mais desejamos, ser cheio e transbordantes da Sua presença. Se você não cumprimentou o seu irmão, pode falar para ele aí, queridão. Dá um sorriso para ele, não economiza. Fala para ele, é bom te ver aqui nessa noite. Amém? Aleluia. Louvar o Senhor. Por nada mais, e por nada
pessoa maravilhosa do Espírito, Espírito, Espírito Santo. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, eu te louvo nesta noite, por este momento tão importante, por este momento tão maravilhoso, momento que nós estamos na presença do Senhor. É domingo, Senhor, de celebração, é domingo de nos lembrarmos do favor do Senhor. Eu quero te agradecer por cada alma que está aqui nesta noite, pelos irmãos que estão em casa. Nós queremos levantar as nossas mãos, vamos levantar as nossas mãos. A palavra do Senhor diz: levantar as vossas mãos sem ira, sem contenda, para adorar ao Senhor. Você pode se lembrar agora, amém, irmão, do favor do Senhor durante essa semana na sua vida. Você pode se lembrar agora, Pai. Nós recordamos, fazemos a nossa memória tudo o que o Senhor tem feito por nós, a bondade do Senhor, o favor do Senhor, a bênção, a paz que está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, as provisões. Que nessa noite, Pai, nessa noite, cada um de nós possamos ser dentro do nosso coração, nos aproximarmos do Senhor de uma forma nova, estarmos mais próximos do Senhor. Pai, abençoa poderosamente cada coração, cada mente que nessa noite está aqui, os irmãos em casa, que a Tua palavra encontre dentro de nós uma terra boa, uma terra frutífera. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Pode se assentar, amém, irmão? Pode se assentar aí, que bênção, aleluia. Eu quero nesse momento todos oferecer ao Senhor as nossas ofertas, amém, irmão? Louvado seja Deus. Estivemos aqui de manhã, muito maravilhoso, aqui à noite também, os irmãos. Deus abençoe. Você pode segurar essa oferta na sua mão, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento. As nossas ofertas, elas falam diante do Senhor. É importante compreendermos o que nós fazemos no culto racional aqui. Hoje, nós trazemos diante do Teu altar, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Os nossos dízimos representam, Pai, nosso entendimento. O Senhor tem sustentado a nossa vida de uma forma maravilhosa. O Senhor tem sido tão bondoso conosco. Segura essa oferta na sua mão. Pai, te adoramos também pelas ofertas que nessa noite vão ser entregues diante do Teu altar, uma terra boa. Senhor, que essa noite a Tua palavra flua, trazendo um rio de vida, aonde houver um deserto, Pai, que a Tua palavra encha este lugar de vida. Senhor, que as nossas ofertas agora cheguem diante do Senhor como um aroma agradável, um cheiro agradável diante do Senhor, de corações que se levantam neste momento. Hoje é dia do Senhor, domingo, dia do Senhor, dia de celebração. Celebramos a vida, celebramos o favor do Senhor diante do Teu altar. Nós trazemos agora a nossa casa, a nossa família. Nós trazemos diante do Senhor, Pai, essa semana que se inicia agora, e uma semana abençoada por Ti, que é a nossa semente plantada nessa noite. Venha abençoar, Pai, todo o restante da nossa casa, das nossas finanças. Que toda a nossa casa seja agora coberta pela graça, pelo favor do Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente as ofertas do seu povo. Amém, irmão? Se você vem com alegria, pode levantar do seu lugar, vir adorando ao Senhor. Quem vem com alegria, vem dando glória a Deus, vem glorificando o nome do Senhor. Essa semana nós tivemos bênçãos, essa semana nós tivemos uma semana abençoada aí. E hoje Deus vai falar conosco. Quantos creem que o Senhor vai falar conosco aqui? Amém, irmão? A voz do Senhor, fala assim, a voz do Senhor é uma bússola. Fala comigo, irmão. A voz do Senhor é uma bússola. Se nós seguirmos a voz do Senhor, assim como as ovelhas seguem o pastor, meu irmão, Ele certamente nos levará a um lugar tranquilo, aos pastos verdejantes. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Amém, irmão? Estenda sua mão mais uma vez. Pai, abençoe então o nome de Jesus nossas sementes plantadas nessa noite. Glória a Deus. Amém, Jesus? Deus abençoe. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, Gênesis 26. Amém, irmão? Gênesis 26. Glória a Deus, primeiro livro da Bíblia. Vamos colocar de pé só um minutinho mais, amém, irmão? Vamos colocar de pé aqui. Glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando uma semana e o Senhor vai nos abençoar demais. Mas é importante entendermos também que todo o novo momento que a gente vive, nós devemos ser dirigidos pelo Espírito. Gênesis 26, versículo 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar e encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor lhe apareceu e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você. O abençoarei
porque você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Feche os seus olhos, Pai. E aqui estamos diante do teu altar. Os nossos ouvidos, nossos corações estão abertos. O Senhor fala conosco. É tudo que nós precisamos. Na segurança da tua direção, na segurança da tua palavra, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, assim como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, daquele que pode realizar todas as coisas, ele pode dizer: o Senhor é o meu refúgio. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Pode se sentar, amém, irmão? Para começar bem esse culto aí, quando eu disser glória a Deus, você fala o quê? Aleluia. Quando eu disser aleluia, amém, irmão. É isso aí. Deus abençoe os irmãos de casa. Irmão, é importante nós estarmos na presença do Senhor e o nosso coração tem que ter alegria, amém, irmão? Alegria por ouvirmos a voz do Senhor. Hoje, quero falar do capítulo 26 de Gênesis. Irmão, ter crise na nossa vida é inevitável, amém, irmão? A crise é algo que nós não podemos fugir, né? A crise, se você já passou um dia, né? Ou se você já teve uma experiência, eu quero te dizer que infelizmente elas ainda vão existir, amém? Não é isso? A palavra do Senhor diz assim, elas vão sempre estar. A crise, ela traz com ela, amém, irmão, algumas características. A crise, para alguns, Jesus disse assim, olha, se os seus olhos forem bons, haverá grande luz, amém? Mas se seus olhos forem trevas, haverá grande escuridão em tudo que você fizer e eu fizer no nosso caminho, amém? Se os nossos olhos forem bons, haverá luz. Isso quer dizer, amém, irmão? A crise traz algumas coisas junto com ela. E uma das coisas que a crise traz, e nós não podemos deixar de entender, é que a crise traz mudança, amém, irmão? Às vezes nós entramos numa crise e tudo está bem, as portas se fecham e parece que nós somos empurrados para fora daquele lugar de conforto que a gente estava e a gente é levado para um outro lugar, né? E aí, eu quero dizer para você, povo de Deus, e para a minha vida, que quem dirige a nossa vida é o Senhor. Pode dar glória a Deus? Nós não somos dirigidos pelo vento do acaso. As coisas não acontecem só para a nossa vida e nós somos levados, como, né, aí de repente, alguma coisa que é levada pelo vento para um lado sem ter um sentido. Não. Nossa vida é conduzida pelo Espírito. E eu não sei se você já ouviu falar, amém, irmão? Uma importante marca do Brasil de sapato, né, dos anos 80, ela passou por um momento difícil. E eles enviaram 2 vendedores para a Índia, amém, irmão? Para a Índia. Os 2 vendedores de sapato, de tênis, né, foram para lá, né? E chegando lá, depois de um mês, um liga para a empresa e fala assim, ó, pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, porque como que nós vamos vender sapato aqui, se ninguém, todo mundo está descalço nesse lugar, né? Como é que a gente vai fazer? Me tira daqui, desesperado. Mas um outro vendedor, né, que foi para o mesmo país, mas em outra região, ele liga dizendo assim, ó, aumenta a produção de sapato, porque nós vamos vender o dobro, ninguém usa sapato aqui. Pode dar uma glória a Deus? Quem entendeu aí? Amém, irmão? Então, é a visão da... Isso é um princípio espiritual. Se teu olho, amém, irmão, for bom, tudo haverá luz no seu caminho. Mas se seus olhos forem, se você vê as coisas de uma maneira ruim, as crises, amém, irmão, elas trazem choro, né? Muitas pessoas choram, mas na crise outros vendem lenço também. Não é verdade, amém? Um chora, outro vai lá e vende lenço. Olha que coisa, né? Então a crise traz oportunidades e também traz desafios. Mas, irmão, muitas pessoas, né? Estamos falando agora de uma forma natural. Muitas pessoas na crise, elas decidem migrar para uma outra área do seu trabalho, da sua experiência de trabalho. E muitos, a maioria, acredito que tem uma grande frustração, né? Os grandes empresários dizem as boas línguas, né? Que eles já quebraram muitas vezes para chegar em uma posição de vitória, amém? Está entendendo aí como é que funciona, né? Então, a crise tem isso, é algo natural que leva a pessoa para algum lugar, de uma forma natural. Mas na vida do servo de Deus, irmão, Romanos 8:28 vai dizer o seguinte, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém?
E que tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, tem povo de Deus aqui essa noite? Deixa eu ver. Tem escolhidos de Deus? Quem está comigo? Quem é servo de Deus aqui? Quem vai morar no céu? Dá uma glória a Deus, amém, irmão? Então aqui tem gente de Deus. Com a nossa vida, irmãos de casa, é outra história. Porque quem controla a nossa vida é o Senhor, amém, irmão? Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas, veja bem, o livro de Gênesis vai dizer aqui, 26, uma importante mensagem para nós. Que nós, pais, já passamos por crise. Mas os nossos filhos, eles vão enfrentar as suas próprias lutas. Amém, irmão? E é duro isso para os pais entenderem. Você ama a sua criança, eu também, né? E de repente, você, um trecho da sua vida, você vai ver aquela criança, aquele jovem, aquele filho amado, aquela pessoa amada, entrar numa crise e chorar, se desesperar, amém? Não é? E isso é normal da vida. Mas nós não queremos aceitar isso. Mas nossos filhos, eles vão passar por desafios e crises também. Mas quando eles olharem para trás, eles vão dizer: o meu pai passou por a mesma coisa e Deus fez dele um vencedor. Pode dar glória a Deus? Por isso que é importante nós transmitirmos a nossa fé. Nós estamos batendo nessa tecla muito por esses dias. Nós transmitirmos a nossa fé para as nossas novas gerações. Porque, meu irmão, se nós tivermos desafios, eles vão ter desafios maiores. Amém, irmão? Os desafios dessa nova geração são grandes desafios. Mas não precisam ficar com medo nem deprimido. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, que nós não recebemos um espírito de medo para viver uma outra vida aprisionado ao medo. Amém? Nós recebemos um espírito de ousadia, de coragem da parte de Deus. Pode dar glória a Deus? Por quê? O espírito do Pai está em nós e a palavra diz que nós podemos clamar, Abba Pai, chamar Deus de papai de uma forma muito apertadinha. Amém, irmão? De um relacionamento muito apertado. E a palavra diz que nós não precisamos temer o futuro, porque Jesus disse, eu venci e vocês vão vencer também. Mas também hoje nós vamos falar da tal da crise. A crise pode existir, amém, irmão? Uma crise financeira, uma crise na saúde, amém, irmão? Uma crise no casamento, e sempre vão ter as crises. Mas é importante que o capítulo de Gênesis fala de Isaac, filho da promessa, filho de Abraão. Abraão, irmão, ele viveu aqui na terra, nesse mesmo mundo, no mundo que a gente vive, nesse mundo cheio de imperfeição, nesse mundo cheio de coisa ruim. Mas a palavra do Senhor diz que Deus chamava Abraão de amigo. Você pode entender isso? Irmão, você dentro do seu coração, você crê que você é amigo de Deus? Tem amigo de Deus aqui? Deixa eu ver. E amigo de Deus. Deus não é só um conhecido nosso, não. Deus aquilo outro, não. Deus é alguém muito próximo de nós. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. Amém? Você falou bom dia para o Espírito Santo hoje aí? Deixa eu ver. Quem falou? Amém? Acordou, meu irmão? Bom dia, Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo está com a gente, meu irmão, no tempo bom e tempo ruim. Em tempo que está tudo bem, em tempo que passamos por aperto, em tempos de deserto, Deus sempre está com a gente. Porque a palavra nos alerta muito claro sobre isso. No mundo tereis o quê? Aflição. Aflição é muito mais do que um apertinho. Amém, irmão? Aflição é uma aflição. É aquele momento que você pensa que você não vai sair dele. Que talvez aquele momento te destrua. Acabe com tudo que você construiu com a sua vida. Então a aflição é muito mais do que um aperto. E a palavra diz que nós vamos passar o justo passa por muitas aflições. Mas de todas elas o Senhor o livra. Amém? E eu me lembro, amém, irmão? E eu falo isso porque é o meu testemunho. Que eu louvo a Deus, Tiago fala isso, louvem a Deus por passar por alguns momentos de tribulação, porque a tribulação, ela produz em nós paciência, nós aprendemos a ser pessoas pacientes, pessoas controladas, menos ansiosas, irmão, a provação nos faz amadurecer, amém? Nos faz crescer. E eu me lembro que eu só estou hoje aqui, irmão, e cheguei à presença do Senhor, porque um dia uma crise muito forte bateu na casa do meu pai, né? E por causa dessa crise, eu louvo a Deus por esta crise, irmão.
Porque se não fosse essa crise, talvez o meu pai teria ido embora, ele já está com o Senhor na glória, amém, irmão? Entregou a sua vida para Jesus, trabalhou na obra do Senhor, ele está com o Senhor, amém? Mas se não fosse essa crise, meu pai poderia ter continuado a viver a vida dele natural, morrer longe de Deus, sem o relacionamento com Deus. Mas aquela crise nos aproximou do Senhor. Você pode levantar sua mão e falar assim, ó, eu louvo a Deus pelo momento que eu estou passando. Você pode dizer isso, ó, eu te louvo, Senhor, por esse momento. Ô, pastor, mas esse momento, se você soubesse como é que é ruim. Esse momento, amém, irmão, vai trazer crescimento para mim e para você. E a palavra de Gênesis diz assim, que Isaac, amém, irmão, filho da promessa, vem um tempo na terra de uma fome muito grande, e ele tinha na sua família muitos servos e servas, sua esposa, seus filhos, o seu gado. Imagina, meu irmão, olhar para um lugar e não ter nada para colher nem plantar, nem água, o desespero de alguém. A palavra diz que Isaac toma uma atitude natural, amém? Ele vai buscar recurso aonde ele ouvia falar que tinha recurso. E na onde ele ouvia falar que tinha recurso, era nos filisteus, amém, irmão? Nos filisteus. E se não houvesse recurso nos filisteus, ele desceria um pouco mais além e chegaria ao Egito. Então, quando ele decide, estou numa situação de grande aperto, ele decide buscar recurso. A palavra do Senhor, lê aí comigo, amém, irmão? Gênesis 26, versículo 1, diz assim, que o Senhor apareceu a ele. Diga glória a Deus. Deus aparece para ele e diz assim, ó, não desça, não vá ao Egito, não vá aos filisteus, porque havia uma promessa sobre ele, amém, que Deus sustentaria, sustentou seu pai, sustentaria ele. E a palavra diz aqui, que o Senhor diz para ele, ó, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu te coloquei, que eu te dei, essa terra que eu estou te dando. Talvez dentro da mente dele ele pensou, mas espera aí, se eu ficar aqui eu vou morrer, não tem nada para comer, não tem nada para beber, o gado vai morrer, não vamos conseguir plantar, porque eu tenho algumas sementes que seriam plantadas. E aí, meu irmão, a palavra do Senhor diz que Deus dá uma ordem, fique nesse lugar. E ao ler esse texto, eu me lembrei, amém, irmão, da minha própria vida, como eu disse para os irmãos, que nos anos 80 meu pai passou uma crise muito grande, e essa crise, amém, irmão, ele tinha uma empresa boa, tinha assim, uma frota de caminhões muito boa, né, caminhões novos, mas aquela crise destruiu a vida financeira do meu pai. E nós caímos numa dificuldade muito grande, nós fomos morar de favor na casa de um policial amigo dele, né? Cedeu a casa com dó do meu pai, e o meu pai, nós fomos morar naquela casa, e naquela casa nós tivemos experiências muito tremendas, amém, irmão? Nós criamos pela primeira vez um porco na nossa casa, né? Quem já criou, amém? É um bicho engraçadinho, mas aquele porco seria o porco do Natal, amém, irmão? E o pior é que nós pegamos uma amizade com aquele porco, né? E aí, meu irmão, no dia do Natal chegou o dia dele. Então, não teve outra escapatória, a crise pegou ele, né? Mas aí, veja bem, e eu pensei, mas que vida é essa, né? Que momento nós estamos vivendo? E nós fomos parar, Deus nos colocou, olha como é, irmão, preste bem atenção, quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus colocou a gente do lado da casa da irmã Maria, uma crente. E aquele ano nós recebemos, meu irmão, a nossa primeira cesta básica da vida. Para o meu pai foi algo muito impactante. Pela primeira vez eu vi meu pai chorando, amém, irmão? Escondido pelos cantos. Um homem que tinha tudo, de repente não tinha mais nada. E a crise é assim, amém, irmão? Um impacto. E ele, então, nessa situação, já recebendo cesta aí por alguns tempos, né? Ele falou para nós assim, eu me lembro muito bem, como se fosse, ó, vamos para a igreja dos crentes, da irmã Maria, né? Da Maria, porque senão vai cortar o nosso suprimento, nós precisamos ir agora. Senão vamos perder nossa cesta básica. Olha, como é importante esse trabalho de cesta básica. Nós temos um trabalho maravilhoso aqui, amém, irmão? E aí, acontecendo isso daí, meu pai entregou a vida dele para Jesus, meu irmão, e eu vou dizer, a vida do meu pai foi restituída. Olha que interessante, a palavra diz assim, se alguém deixar pai, mãe ou amigo, alguma coisa, por amor da palavra, ele vai ser restituído nessa vida 100 vezes mais. E foi o que aconteceu comigo, com a minha família. Você pode dar glória a Deus? O que aconteceu? Deus é fiel. Então, veja bem, nós estamos falando de crise, amém, irmão? E crise de todo tipo. E a crise, ela nos leva, irmão, numa bifurcação muito terrível. E principalmente na vida de gente que é de Deus, que serve de Deus. Se existe um Deus, por que a gente passa por crise? Por que a gente passa por aperto? Deus não poderia impedir, Deus não poderia, amém, irmão, não deixar que a gente entrar viver aquele momento. Mas é que a grande verdade, amém, irmão,
é que os maiores homens de Deus foram levantados em tempo de crise, amém? Davi teve que enfrentar o gigante. E a crise produz isso, amém, irmão? A crise separa os homens dos meninos, amém, irmão? Fala de novo, a crise separa meninos dos homens. A gente cresce na crise, amém, irmão? Nós aprendemos muitas lições poderosas. Mas uma das lições mais poderosas que a gente, irmão, aprende é que de uma hora para outra a nossa vida pode mudar de repente, amém, irmão? E isso é assustador. Isso é assustador. Meu pai viveu isso. Eu já passei por muitas crises. Mas, meu irmão, a fé que o meu pai transmitiu para mim me permitiu passar em crises tremendas. Em momentos que tudo diz, ó, não tem jeito, acabou. E naquele momento, como a palavra diz, uma árvore que foi cortada, queimada ao cheiro das águas de Deus, ela começa a brotar de novo. Ela vai brotar, sua vida vai brotar de novo, amém, irmão? Eu acredito que a palavra não volta vazia e existe muitos de nós que estão atravessando esse momento. E hoje, por que a palavra diz isso? Irmão, veja bem, no momento da crise, nós passamos a Covid. Você e eu, nós somos vencedores. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim, irmão, você é vencedor. Você sobreviveu à Covid. Irmão, é uma coisa muito tremenda isso aí. A Covid foi um momento do planeta que nunca o planeta atravessou o que nós atravessamos. Naquele tempo, amém, irmão, muito terrível, eu tive experiências com Deus e você também, dentro da sua casa. Nós tivemos experiências tremendas dentro de casa, amém, irmão? E essas experiências nos levaram a um outro nível espiritual, eu vou te dizer. A um outro nível de dependência. E você vê, irmão, Isaac aqui, então, no texto, Isaac ia descer para os filisteus, o Senhor falou, não, fique aonde eu te coloquei, porque se eu te mandei ficar aí, é aí que eu vou te prosperar. E, irmão, na crise, muitas pessoas fogem e elas encontram, sabe aquele negócio, você sai do fogo, da frigideira para cair no fogo, né? Muitos, numa jornada humana, acabam se destruindo. Mas o interessante desse texto é que ele diz assim, ó, que ninguém que anda com Deus anda num deserto sem uma bússola. Nós somos dirigidos por Deus. E a palavra do Senhor diz para Isaac o seguinte, o Senhor aparece para ele e fala assim, ó, não, o seu pai já passou por isso. Lembra do seu pai? E eu sustentei a vida do seu pai. E a palavra do Senhor diz que Abraão, irmão, ele morre avançada de idade e não havia homem mais próspero, verdadeiramente um dos homens mais ricos da terra. Você pode dar glória a Deus? Esse mesmo homem que Deus tira da terra dele, leva para um deserto e faz ele enfrentar muitos desafios. Então chegou agora a vez de Isaac. E a palavra assim, diz que Deus diz para ele, fica aí. Isaac pensa o seguinte, meu irmão, como é que eu vou plantar a minha semente? Porque se a pessoa come a semente, irmão, ela não vai ter uma plantação para a sua próxima colheita. Quem está entendendo, amém? Isaac estava nesse momento. Se ele comesse aquela semente dele, a esperança dele acabava ali. Porque a hora que acabasse a comida, acabava tudo. Mas, irmão, imagina Isaac pega todas as suas sementes. E a palavra diz assim que Isaac dá uma ordem, eu acredito, para os seus servos. Todo mundo pega a enxada, vamos plantar. E o povo diz assim, não é possível. Isaac perdeu o juízo. Como é que vai plantar num deserto? Sem chuva, tantos anos, tanto tempo. E a palavra diz, irmão, acredito, que eles batiam a enxada no chão, aquela enxada na terra seca, rachada, levantava poeira, e os servos diziam, meu Deus, lá vai a nossa comida, vamos enterrar as nossas últimas provisões na terra, por causa da cabeça desse homem. Imagina, irmão, e a palavra diz que ele planta, Isaac planta. E, irmão, eu não entendo muito bem de plantações, mas eu acredito que um trigo deve demorar uns 6 meses para crescer, mais ou menos, eu não sei, né? Mas a palavra diz aqui que naquele ano ele plantou, amém? Veja bem. Então Isaac planta, passa um mês, passa 2 meses. Os servos dele passam por lá e pensam assim, meu pai, está acabando a comida e a nossa comida foi enterrada aí. E irmão, veja bem, de repente daquela terra seca, onde não tinha chuva, onde não tinha um veio de água, nada, começa a brotar daquela terra seca, irmão, comida do chão. O
Que coisa incrível, irmão. Nosso Deus é maravilhoso. Você sabe que a palavra diz isso, e eu acho super interessante, que o povo de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto e uma rocha seguia eles. Já ouviu falar? Uma rocha literalmente seguia eles. Não sei se ela rolava ou se arrastava, mas quando eles andavam alguns quilômetros, quando eles olhavam para o mesmo lugar, a rocha estava no mesmo lugar. Quem entendeu? Amém? Essa rocha, a palavra de Deus diz que é Cristo. Fala assim, a rocha é Cristo, representava Cristo. E é interessante que daquela rocha, irmão, brotava, eu não sei se você, a cachoeira mais próxima aqui deve ser Brotas, né? Irmão, eu fui na Analândia, né, que é mais pertinho. Você já foi lá, irmão? Aquela cachoeira tremenda. Eu fui me meter debaixo daquela cachoeira um dia, amém, irmão? E, irmão, quase que não aguentei, quase que fiquei no chão, né? Pelo peso. Imagina que para sustentar 3 milhões de pessoas, aquela rocha liberou milhões e milhões de litros de água, irmão. De uma rocha. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode dar glória a Deus? Ele faz de uma rocha sair água. Ele faz do lugar menos improvável sair a solução do nosso problema. Amém, irmão? Esse é o nosso Deus. E é isso que nós estamos falando hoje aqui. Hoje, meu irmão, essa palavra é importante porque ele planta aquela semente e a palavra diz que naquele mesmo ano ele colhe 100 vezes mais, irmão. Como que uma semente pode florescer e liberar 100 vezes mais do que ali foi plantado? Irmão, só Deus pode fazer um negócio desse. E hoje eu falo essa palavra, amém, irmão? Talvez para você que pensa assim, nesse momento que você está aqui hoje, olha, é tudo tão lindo, maravilhoso a palavra, mas você fica imaginando como é que Deus vai fazer na sua vida. Como é que vai ser a resolução? Da onde vem? E talvez você olhe para todo lado e não veja nada, amém, irmão? Como aqueles servos de Isaac, eles estavam lá olhando e de repente começa a brotar. E a palavra do Senhor diz assim, meu irmão, que dali sai uma colheita poderosa. Vamos ler, leia comigo agora, amém, irmão? O versículo 12 diz assim, ó. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Diga assim, ó, porque o Senhor o abençoou. Amém, irmão? Olha só, ele planta a semente, mas ele planta a semente, irmão, na ordem do Senhor. Ele planta a semente pela palavra que Deus deu para ele. E é interessante que a palavra do Senhor diz que aquela semente floresce por causa do quê? Da bênção do Senhor. Meu irmão, a bênção do Senhor está sobre mim e você. Você acredita nisso? A bênção do Senhor está sobre mim. Eu conto essa experiência porque é a única que eu tenho. Mas no tempo da pandemia, irmão, para mim foi muito incrível. Porque naquele dia, eu falo isso e até hoje, quando eu passo por algum momento financeiro que eu penso assim, meu pai, preciso de um milagre, né? Eu imagino como é que vai ser, né? E eu imagino assim, olha, Deus já fez uma vez, vai fazer de novo. Aquele dia, né, da pandemia, iniciou, eu estava lá em Florianópolis, saindo de lá de uma convenção, o Leonel ligou para mim e falou, pastor, nós vamos ficar, a igreja vai poder abrir. Realmente, irmão, nós ficamos 2 anos com a porta fechada aqui, nesse lugar, não entrou ninguém, a não ser os irmãos que faziam a live, amém? 2 anos, não é 2 meses, é 2 anos, amém, irmão? 2 anos. E veja bem, nesse anúncio, meu coração ficou tão perturbado, fiquei tão nervoso, e a gente saindo daquela cidade gigante, linda, o exército na entrada da cidade, fechando a entrada, sitiando a cidade, amém, irmão? Como se fosse guerra, a coisa estava, irmão, muito feia. E naquela estrada dirigindo, irmão, a minha cunhada me liga, e para mim foi incrível isso. Ela disse assim, ó, aquela herança que fazia 20 anos, que a mãe não recebeu, e nem o pai, olha só que coisa, irmão, aquela herança, naquele dia, foi liberado para mim. Irmão, naquele dia ela disse assim, ó, dá o número da tua conta, que o dinheiro já foi liberado. Irmão, e nunca teve tanto dinheiro igual na conta, igual quem tem. Então, dá glória a Deus. Isso é o que Deus, então é isso que eu estou falando para os irmãos. Irmão, veja bem, Isaac sabia que o pai dele já tinha vivido isso. Isaac sabia, irmão, que ele estava vivendo exatamente o que o pai dele viveu. E aquilo que Deus fez na vida dele, ia fazer na vida dele também. Mas veja bem, ele procura ainda recurso, mas Deus sempre aparece. Eu quero dizer uma coisa aqui, amém, irmão? Que Deus nunca faz nada. Eu vi essa frase uma vez e eu pensei assim, sabe que é verdade? E é mesmo. Deus nunca faz nada sem antes avisar para os seus profetas.
Vou traduzir, Deus nunca vai fazer nada na sua e da minha vida, você que faz parte do corpo da igreja, porque hoje as pessoas dizem assim, olha, você vai ouvir muito isso, eu não preciso da igreja, mas é interessante que o livro de Tiago diz assim, ó, o corpo da igreja, o corpo de Jesus fala comigo, a igreja. Se você corta o seu dedo e deixa lá na sua sala, que é uma loucura, né? Mas irmão, 3 dias o seu dedo vai começar a apodrecer, porque o sangue, ele não está mais ligado no corpo. Assim é a nossa vida se nós não estivermos ligados na igreja. Amém, irmão? Hoje você vai dizer isso. Vai ouvir muitas pessoas dizendo, hoje não preciso de igreja. Mas a grande verdade é que Jesus disse, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Irmão, nós fazemos parte da igreja. E Deus tem um compromisso conosco. E aí, veja bem, é bem o que a gente está dizendo aqui. Deus não faz nada sem avisar. Eu acredito de todo o meu coração que entre nós, se eu perguntasse, tem alguém passando por uma crise, talvez a pior crise da sua vida, os irmãos de casa, irmão, seguramente muitos levantariam a sua mão. Porque Deus, Ele fala com a gente. O Espírito Santo é uma pessoa, e hoje o Espírito Santo falou desde manhã até, e está falando agora, aquilo que eu fiz com Abraão. Porque veja bem, Abraão, nós não somos de Israel. Tem alguém que nasceu em Israel aqui? Deixa eu ver. Não, irmão, tudo brasileiro? Fala, glória a Deus. Quem é tirapina fala assim, aleluia, amém? Não é tão feio assim, né? Fala uns aleluia mais bonito, né? Mas veja bem, Abraão é o nosso pai na fé, ninguém é de Israel. Só que Abraão, nós herdamos a fé de Abraão, e Abraão é nosso pai na fé. Porque da mesma maneira em que Deus agia e tinha amizade com Abraão, hoje eu e você somos, irmão, filhos de Deus. Nós ocupamos um lugar melhor do que Abraão ocupava. Você sabia disso? Abraão não era filho de Deus. Mas a palavra diz que Jesus veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. É diferente. Abraão era amigo de Deus, mas nós somos filhos de Deus. Irmão, Lucas 18 é um texto que eu guardo demais, vai falar o seguinte: por acaso Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos, que clamam a Ele de dia e de noite? Desfará e fará depressa. Deus tem um compromisso com a gente. Mas a grande verdade, meu irmão, é que essas crises que vêm à nossa vida, elas não são, fala assim, ó, as crises não são produzidas por Deus. Você pode dizer assim, ó, as crises não são uma produção de Deus. As crises são um reflexo desse mundo caído. Amém, irmão? Por que você fica doente? O crente está desobediente, Deus vai pôr uma doença nele para ele aprender a obedecer. Não, irmão. A doença, as crises, todas as coisas ruins nesse mundo são reflexo da maldição, do afastamento dos homens de Deus. Você sabia disso? Nós falamos direto isso aqui. Então, mesmo que eu e você somos lavados no sangue de Jesus e recebemos o Senhor, mesmo assim, Jesus ainda diz que nós passaríamos por aflições. E não poucas, muitas aflições. Muitas aflições. E ele disse, vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Mas, hoje, meu irmão, o que eu quero que você acredite todo o teu coração, é o que diz aqui, olha, Isaac semeou naquele ano, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor estava com ele. Amém? Fala assim, ó, o Senhor estava com ele. Olha o que diz aqui o versículo 12, vamos lá ler a parte B, diz assim, versículo 13, e ele ficou riquíssimo, tinha ovelhas, tinha boi, grande número de servos, e os filisteus tinham inveja dele. Fala assim, ó, inveja dele. Irmão, interessante que desde semana passada o Senhor está falando muito conosco, igreja, sobre essa questão da inveja. Muitas pessoas, elas ainda têm uma ideia de que a inveja pode paralisar a vida dela. Irmão, a pessoa chega na igreja, pessoa novinha na igreja, a primeira coisa que vem quando passa por uma luta, é assim, pastor, eu tenho certeza, alguém está com uma inveja muito tremenda, minha vida parou, minha vida travou. Mas, irmão, vamos falar uma verdade? Aí fala assim, a inveja não pode parar minha vida. Amém? Você teve aqui a semana passada? A inveja não pode parar a sua vida. Mas a ação do invejoso pode comprometer o teu futuro. Está entendendo, amém, irmão? Veja bem, a palavra do Senhor diz que, e é importante entender também, eu acredito que Deus está preparando para nós um tempo de muita força, meu irmão. E junto com um bom momento da sua vida e força, vem os invejosos, infelizmente, amém? E o invejoso não pode fazer nada, porém, irmão, aquele espírito pode fazer com que essa pessoa tenha uma atitude
invejosos. E agora nós vamos entrar nesse outro momento da palavra que vai dizer sobre isso. Isaac, então, ele tem aquele momento que ele planta, Deus abençoa, o que acontece? Ele começa a crescer, e aí os filisteus começam a invejar ele. E as pessoas antigas, meu irmão, Abraão, por exemplo, ele tinha 3 poços daquela terra, e até os poços marcavam o território da pessoa que possuía a terra, amém? Amém? Entendeu? E havia ali 3 poços, amém, irmão? No tempo de Abraão. Quando Isaac chega naquele lugar, os filisteus invejosos, eles entulharam os poços, jogaram pedra lá dentro, terra, tamparam aqueles poços. Quando Isaac chega naquilo que era dele, e ele começa, amém, irmão, a cavar aqueles poços que pertencia a ele, a palavra do Senhor diz que os filisteus invejosos começaram a fazer oposição, irmão. Começaram a brigar com eles. Isaac, meu irmão, ele sai daquela briga, ele vai para um outro poço, e ele cava aquele poço, segundo poço, e quando ele estava cavando, talvez na metade do caminho, os filisteus vieram de novo e disseram o seguinte: sai dessa terra, porque essa terra é nossa. Abraão não briga, ele sai daquela terra, vai um pouco mais à frente, encontra o outro poço, diz que ele cava o poço, sai águas vivas, e naquele lugar ninguém contendeu com ele. Quem entendeu, da glória a Deus? Deus deu descanso para ele. O que mostra isso aqui também para nós, meu irmão? Que a pessoa na crise, irmão, ela precisa ter um espírito resiliente. Que negócio é esse? Resiliente. O que é a resiliência? É uma pessoa que é um corpo, né? Uma lei da física diz que se o corpo recebe um impacto, ele pode até cair e ficar um pouquinho amassadinho, mas aquele corpo ele é capaz de se levantar e tomar a sua forma novamente. Quem entendeu? Amém? Resiliência é isso. Você sabe que Deus, irmão, a palavra de Deus revela a personalidade do Senhor e o caráter de Deus. Deus é bom. Mas há uma revelação muito importante da palavra de Deus que diz assim, que Deus não se alegra com pessoa que tem duplo ânimo. Pessoa que um dia ela acorda bem. Deus falou comigo, recebeu uma palavra hoje. Amanhã ela acorda bem animada. Na terça-feira, irmão, naquela aflição, aquela luta já atingiu ele esfria, e ele já muda a conversa dele. Acho que Deus, aquilo foi tudo de domingo, uma coisa da minha cabeça, não tem nada a ver com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? E a palavra diz que Deus não gosta, meu irmão, não tem dentro dele, e há um desgosto no coração de Deus quando encontra uma pessoa de duplo ânimo. O que é a pessoa de duplo ânimo? Pessoas que não chegam e nunca termina o que começa, amém, irmão? Fala assim, põe a mão na cabeça e fala assim, a maldição não está sobre mim. Começa o negócio, depois abandona, né? Para no meio do caminho. A resiliência é importante, irmão, porque, veja bem aqui, a palavra do Senhor diz que Isaac, por 3 vezes ele sofre oposição, não consegue cavar aqueles poços que eram dele, mas ele não desistiu, e porque ele não desistiu, irmão, na terceira tentativa, Deus dá paz para ele naquele lugar. E eu entendo isso, amém, irmão? É muito difícil, quando nós passamos na nossa vida, é a mesma luta 2 ou 3 vezes. Quem já passou isso aí? Amém, irmão, né? Já passou 2 vezes, 3 vezes a mesma luta. E é importante entender por que, de repente, numa primeira vez você passa aquela luta e você vence, tem aquela vitória, aí chega uma outra luta, vamos dizer, chega uma outra enfermidade, e você não tem mais aquela força para vencer aquela enfermidade como você teve na primeira. Você consegue entender o que quer dizer isso, meu irmão? É que no templo antigo, meu irmão, veja bem, na tenda do Senhor havia dentro da tenda um castiçal, um fogo, e que aquele fogo nunca se apagava na casa do Senhor. Ele era aceso e ficava aceso o tempo todo. Ele simboliza o Espírito Santo dentro de nós, amém, irmão? Se você e eu começarmos a apagar o Espírito, veja bem, quando nós apagamos o Espírito, você passa uma luta, você vence, mas depois daquela luta, vem uma outra luta, né? E você parece que não tem mais aquela força de reagir. Porque você e eu, quando nós vencemos uma batalha, irmão, nós ficamos exaustos, realmente, fisicamente, psicologicamente. E nós precisamos, irmão, restaurar nossas forças diante do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Porque no momento que a vida estiver muito terrivelmente escura, amém, irmão?
a palavra de Deus e o Espírito Santo vão ser uma bússola para nós. Sabe quando tudo está gritando, não é assim. Mas dentro de você sabe que aquela promessa que Deus fez, Deus vai cumprir. É o Espírito Santo. Se você deixa de vir à igreja, se você deixa de vir a palavra, essa chama vai apagando dentro de nós, irmão. Vai apagando. E quando essa chama se apaga, amém, irmão? É difícil dela reacender de novo. Vou te dizer uma história rapidinho. A palavra diz que o rei Asa, no capítulo 16, livro de Crônicas, não precisa abrir, mas diz assim que o rei Asa, ele passou por um grande momento de desafio. Deus deu um grande livramento para ele. E irmão Asa ficou tão maravilhado, foi um momento de uma grande vitória. A palavra diz que Asa ficou tão agradecido ao Senhor, mas depois de 20 anos, uma mesma luta parecida alcançou a vida dele. E a palavra do Senhor diz que Asa não confiou em Deus. Olha que coisa, irmão. Por que é que nós perdemos a confiança em Deus? Porque nós deixamos, amém, irmão, a chama do Espírito Santo apagar dentro de nós. Nós precisamos estar em constante oração, irmão. Leitura da palavra. Porque quando vem uma luta, tudo pode ficar muito terrível. Você não pode ver direção nenhuma, mas dentro de você, a lâmpada do Senhor, que é o Espírito Santo, ele diz, fica firme, porque eu vou resolver essa situação. Amém? Você não pode, isso eu quero dizer para você uma coisa só, você não pode terceirizar a sua fé. Fala para o seu irmão, não terceirize a sua fé. Amém? Não terceirize. O que é terceirizar a tua fé? Não vou orar, né? Não vou orar, mas eu vou, vamos lá colocar, eu gosto mais clássico, eu vou buscar uma revelação. Quem gosta de revelação, amém, irmão? O crente Kodak, levanta a mão, crente Kodak. Hein, né? Você não pode terceirizar, você precisa saber que a aprovação, ela produz a maturidade dentro de nós, para enfrentarmos outras lutas maiores e vencermos, amém, irmão, em Cristo Jesus. Mas, se você não se torna maduro, você sempre vai depender da oração, da mãe, do pai, de outra pessoa. Você não pode ser assim. Nós temos que crescer, amém, irmão? E nós crescemos no tempo da luta. Eu me lembro que uma das experiências mais importantes da minha vida foi que eu gostava muito de terceirizar. Eu conto já os irmãos até sabem, mas eu gosto de contar ela, né? Porque para mim foi muito importante, né? Eu terceirizava demais. Eu visitava uma cartomante evangélica, meu irmão, em Bauru. Já ouviu falar isso? O tarô evangélico? Caixinha da promessa? Eis que te digo. É fácil, porque você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa confiar em Deus. Você vai lá e ela te dá um recado e resolveu a tua parada. Quem entendeu? É fácil. O cara não é maduro, ele é criança. Ele vai em qualquer onda de conversa. Eu era assim. E eu enfrentava essa fila da cartomante evangélica que eu te falo, meu irmão, porque dava volta no quarteirão, tipo o INPS antigo, né? Hoje não tem mais, lembra? E eu ficava lá. E, irmão, 3, 4 vezes foi maravilha. Eu fiquei maravilhoso. Mas falou em cima, né? Mas que revelação. Aí, eu conto isso porque há um espírito de engano que trabalha na vida de crente que não gosta de orar e nem lê a palavra. Porque na hora que você passa a luta, irmão, o Espírito Santo vai dizer, fica firme, e a palavra vai confirmar, eu não te deixarei. Você está entendendo o que eu estou te falar? Mas quem não é maduro, ele vai nessa onda, irmão. E eu fui lá. E naquele dia, eu falei assim, já 3, 4 vezes deu certo, eu vou levar a minha rapaziada, minha turminha, e eles vão descobrir o caminho da vitória. Amém, irmão? Não precisa orar mais, não precisa ir na igreja. Vai lá nela, na boa, ela puxa uma da caixa, irmão, é batata. E aí estou lá com a minha turminha, né, chamei os meus melhores amigos, os casais estavam lá comigo. Na primeira, e era assim, já estava tão íntimo dela, né, que um dia a gente entrava lá, ela atendia a pessoa com a toalha na cabeça já. Entrava, estava no poder. E aquele dia eu entrei com a minha turma, sentou, e ela já começou logo de cara, amém? Ela falou assim, olha, olhou para mim bem nos meus olhos e disse assim, abandona esse espírito do homossexualismo. Meu irmão, na hora meu coração gelou. Eu olhei para trás e falei, meu Deus. Até hoje, tem umas pessoas acho que estão em dúvida, amém? Mas eu confirmo, não é verdade, a glória a Deus, oh, aleluia. Não tem essa experiência, aleluia, amém? E aí estou lá, amém, irmão? E aí eu falei, gente, vamos embora que hoje as linhas estão cruzadas. Não tinha como explicar, meu irmão. Você entende? Olha onde eu fui me meter, porque há um espírito de engano. Porque veja bem, eu já vi pessoas, você sai daqui, vai para aquela cidade que Deus vai te provar. Quando chega perto de tudo, volta.
Irmão, esse espírito de engano destrói a fé da pessoa para sempre. Quem está entendendo? Amém? E aí, destruir a fé de algumas pessoas. Até hoje, né? Estou nessa. Mas aí o que acontece, irmãos? Uma experiência maravilhosa, isso prova. Eu quero te falar. Uma vez, Saul, ele tinha rebelde, teimoso, desobediente. Samuel morre, o seu pastor, amém? O seu mentor, o seu profeta morre. Saul, ele tenta falar com Deus numa crise e Deus não responde, nem por Umim, nem Turim, sabe o que é isso? Umas pedras que eles usavam no Antigo Testamento, tipo uma pedra de sim ou não. Quem está entendendo, amém? Isso não vem ao caso agora. Ele busca Deus, ele tenta orar, Deus não fala com ele, ele tenta jogar essas pedras, que era a pedra que Deus respondia naquele tempo, de uma forma... E, irmão, Deus não fala com ele. Ele diz assim, já que Deus não quer falar comigo, ele procurou uma pitonisa, uma bruxa, amém, irmão? Uma cartomante, amém? Né? Uma pessoa que lê a sorte, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que sabe o futuro. Uma bruxa, vamos dizer. Aquele que a palavra diz era uma bruxa. Fazia alguns rituais. Saul vai até ela, e quando ela entra na tenda de Saul, irmão, quando ele entra na tenda da bruxa, ela começa a invocar aquele demônio, aquele espírito, porque você sabe que fantasma não existe. Quem sabe levanta e fala, eu sei. Fala assim, ó, o Gasparzinho é uma lenda. Fala, é uma lenda. Irmão, não existe fantasma. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só, depois que morreu, vai dar conta do que fez na sua vida. Não adianta pagar, não adianta fazer nada, não adianta pagar nada. Tudo que ele fez já está concluído. Quem entendeu da glória a Deus? Essa doutrina é diabólica, amém, irmão? Fica lá para mudar de fase, não existe. E aí, irmão, ela começa a invocar aquele demônio, aquele espírito maligno, e você sabe que o demônio é assim, irmão. Assim como os anjos vêm e eles podem entrar em todo lugar, sabe da nossa vida, assim os demônios também, eles entram e sabem de tudo que você faz. Você não adianta você esconder, porque são seres espirituais que estão em todo lugar. Quem entendeu? Por isso que a revelação, por isso que sabe de coisas, está entendendo? E aí Saul entra na tenda e começa a invocar, a bruxa começa a invocar o demônio, e olha só, o espírito sai do chão. Você acha que era de Deus, meu irmão? A palavra diz, lê o capítulo de Samuel, irmão, o demônio sai do chão e uma aparência, cabelos brancos como de Samuel, espírito de engano. Saul olha e fala assim, Samuel, que saudade. E o espírito, ele diz assim, olha Saul, veja bem. Começa a fazer a sua cena, né? Eu fui uma vez, eu falo isso porque eu pertencia a um lugar desse, meu irmão. E um certo espírito de engano falou igualzinho meu avô japonês, contou aonde estavam as coisas que minha avó guardava, que só ela sabia. É um espírito de engano, fique bem claro, está entendendo, amém, irmão? Não procure isso aí não, é amizade com o demônio. E aí, irmão, aquele espírito fala assim, olha, Saul, presta bem atenção. Amanhã, a esse horário, você vai estar comigo nesse lugar. E ele desaparece, quem entendeu? O homem fica tão desesperado, a pressão dele cai, fica tremendo de medo, e ele diz assim, ó, Samuel falou comigo. Saul estava tão maluco, desviado, irmão. E a mesma coisa, sabe aquelas pessoas que, irmão, vem na igreja, vai jogar, faz de tudo. Aonde acertar dá certo, entendeu? Saul estava assim, mas a palavra do Senhor diz que no dia seguinte, Saul entra numa batalha e ele comete o suicídio. Ele mesmo tira a vida dele, amém? O que eu quero dizer para você? As crises, elas vão produzir em mim e você maturidade espiritual. Você e eu não vamos entrar em qualquer conversa e nem qualquer espírito vai nos enganar. Porque quando nós passamos em crises e nós confiamos em Deus, nós vamos amadurecendo e tendo um relacionamento, irmão, verdadeiro com Deus. Deus nunca nos abandona. O que Deus já fez no passado, Ele vai fazer de novo. Quem acredita nisso? Amém, irmão? Então, irmão, você que está passando por uma crise, ouça, você vai sair dessa. Quem crê em nome de Jesus? Essa palavra aqui. O livro de Eclesiastes diz assim, que há um tempo para todos os propósitos debaixo do sol. Há um tempo para tudo. Presta atenção. Essa luta vai passar e você vai entrar num tempo bom. Recebe essa palavra? E depois que você entrar num tempo bom, se prepara. Porque depois vai vir uma outra crise.
mas você vai vencer. Sabe por quê? Porque é promessa para o servo de Deus. Então você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Essa luta vai passar, essa dor vai acabar, essa enfermidade vai embora, essa crise vai embora. Deus vai mexer na tua vida e vai te levar para um lugar aonde você não conhece ainda. A palavra do Senhor diz assim, ó, clama a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes que você ainda não conhece. Irmão, tem coisas que você não viveu, você vai viver ainda. Quem acredita nisso, amém? Deus vai te dar força financeira. Vou acabar agora. Nós temos experiência com o Senhor, amém, irmão? Nós estamos orando, eu tenho aqui uma meia, amém, irmão? Um par de meias de uma menina de 19 anos que está, amém, irmão, na UTI, e nós estamos orando por ela. A família está desesperada, amém, irmão? Né? Parte da seu cérebro parou já, não é isso? A gente teve essas informações. E um amigo da família trouxe para nós, amém, irmão? As meias dessa moça. E por que elas trouxeram para nós? Porque a palavra do Senhor diz assim que Paulo, o mesmo Espírito que está em nós, o Espírito Santo que habita em mim, você está aqui hoje, da pó da glória de Deus, ele está aqui. Ele está aqui, amém, irmão? Esse mesmo Espírito estava com Paulo, o Espírito Santo. As pessoas levavam retalhos de roupa de Paulo, para Paulo, colocavam em cima, né, de Paulo ali. Só de relar nele, a palavra do Senhor diz que a unção de Paulo era transportada para aqueles doentes, de uma cidade para outra, levava os retalhos de roupa, colocava em cima do doente, e assim que colocava, a enfermidade ia embora. Diga glória a Deus. Nós estamos vivendo esse tempo agora, amém, irmão? Você acredita nisso? Nós temos visto cego ser curado aqui, nós temos visto, amém, irmão, pessoas que estavam morrendo, receber a vida de novo. E eu disse para ela, Senhor, nós vamos orar, e eu creio que Deus pode fazer essa obra. Você crê? Você crê comigo, amém, igreja? Veja bem, essa semana passada, 3 semanas nós estávamos orando para a esposa do Marcos, amém, irmão? Marquinho, um amigo de muitos anos, quando eu cheguei aqui. A esposa dele sofreu a trombose cerebral, amém, irmão? E ela ficou paralisada, foi levada para lá paralisada. Nós oramos para ela 3 semanas, amém, irmão? Estávamos orando para ela. E ela teria que fazer uma cirurgia, irmão, muito perigosa na cabeça. Mas Jesus atuou ali e o médico descartou totalmente. Não vai ser mais preciso fazer isso. Você pode dar glória. Acabou aquele problema. Você pode dar glória. Sumiu aquele problema. E aí, irmão, há uns 4 dias atrás, 5 dias, ele liga para mim com uma voz cansada e fala assim, Marcelão, né? Ele é paulista, Marcelão, né? Eu recebo esse Marcelão, né? Você cresce mais um pouquinho. Marcelão, presta atenção. Estava tudo certo, mas ela pegou uma infecção hospitalar. Febre alta direto. Não tem o que baixo. Febre alta. Uma infecção hospitalar. E aí, agora já não sabemos quando ela vai embora. Tem criança pequena em casa, aquela falta que a mãe faz. Eu falei assim, Marcão, presta atenção, nós vamos orar. E ela vai antes para a tua casa. Você crê? Eu falei, eu creio, em nome de Jesus oramos. Amém, irmão? Era de manhã. Quando chega a tarde, ele me liga e fala assim, Marcelão. Eu falei, o Marquinho, não pode ser outro, né? Marcelão, tá aqui e tá tomando banho em casa. Pode dar glória a Deus? Tá aqui e tá tomando banho em casa. Ô, irmãos. Peraí. Então, ele muda diagnóstico de uma hora para outra. É isso aí, amém, irmão? Ele faz isso com todo mundo? Não. A palavra de Deus, olha que interessante, é importante vir na igreja que você aprende como é que Deus age. Deus só pode agir de uma forma, a mão de Deus, o modus operandi de Deus é de uma forma só. Deus só se move pela nossa fé, quem entendeu? O que você consegue crer que Ele vai fazer, Ele faz. O que você não crê, é muito difícil para Deus, Ele não faz. Olha que coisa, irmão, é o modus operandi de Deus. O que você crê? Irmão, eu creio que Deus vai fazer, você crê? Eu creio. E aí, ele ficou tão feliz. E a gente para e pensa, né, meu irmão? A nossa luta, irmão, eu acredito em todo o meu coração. Vamos orar agora e vamos encerrar o culto. A palavra não volta vazia, não. Tem pessoas atravessando um momento muito terrível aqui. Muito, amém, irmão? Mas veja o que a palavra diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Passar pela água, irmão, não é pular igual o ribeirinho, sabe, ribeirinho rasinho, gostosinho. Passar pelas águas
É você ser enrolado pelas ondas, meu irmão? A onda passar na tua cabeça. É você tentar lutar contra a força das águas do seu corpo, se levar. Quando passares pelas águas, elas não vão te destruir. Quando passar pelo fogo, olha só o que diz. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. O que o fogo faz, irmão? As queimaduras, as cicatrizes mais terríveis. O fogo é terrível, irmão. O fogo é tremendo. E a palavra diz, quando você passar pelo fogo, o fogo não vai destruir a tua vida. Você recebe essa palavra? Daniel, né? Não, os amigos de Daniel foram jogados na cova lá, na cova dos leões, foram jogados mesmo na fornalha. E a palavra diz que quando jogaram lá, os colegas, né, de Daniel, Abidenego e os camaradas, o nome super complicado, que você sabe qual é. Diz que o pessoal esperava, vamos ver esses caras torrar naquela fornalha. Quando eles olham, os 3 estavam passeando lá dentro. Amém, irmão? Tirando a roupa, acho que estava com calor, né? Passeando, mas havia o 4º homem lá dentro, o Espírito Santo. Ele está com a gente, irmão. Se entra no carro, ele entra junto. Você vem para a igreja, ele vem junto. Amanhã você vai abrir a porta do seu estabelecimento, ele vai estar lá. Amém, irmão? O 4º homem. Você vai para naquele lugar jurídico que vai ter que decidir alguma situação, vai estar lá o seu advogado, mas vai estar o advogado dos advogados. O Espírito Santo vai estar lá. Ele vai resolver a situação. Quem recebe essa palavra hoje aqui, amém, irmão? Tem algum homem de Deus, uma mulher de Deus aqui? Tem que estar comigo, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Ei, irmão, esse é o nosso Deus, veja bem. E aí, presta atenção. Com sucesso vem invejosos, e aí a palavra do Senhor diz assim, que Isaac, amém, irmão? Aquela crise fez dele um homem muito mais poderoso. Quero convidar você para ficar de pé, amém, irmão? Quero que você acredite que essa palavra não veio vazia, não veio para você. Naquele momento que eu te falei da minha família, o que mais impactou o meu pai, que fez ele ir para frente do altar e entregou a vida para Jesus, foi quando a pastora Ana, que era uma pastora desse tamanho, amém, irmão? Pequenininha, tipo a pastora Giane, né? 1,5 metro. Enquanto ela falava, eu me lembro disso, como se fosse hoje. Meu pai olhava para ela e falava assim, você contou a nossa vida para essa baixinha, né? Não, nunca nem conversei com ela. Tudo que ela falava, meu pai falava assim, é para mim. Quem hoje estava aqui dentro, você dá, parece que foi um pastor encomendou para mim, amém, irmão? Receba. É uma verdade. Tudo que falava, ele falava. Aí teve um momento que ele ficou tão impactado, ele falou assim, Deus está falando comigo. Ele foi naquele altar e entregou a vida dele para Jesus, meu irmão, de verdade. Irmão, vou falar uma coisa, entregue a sua vida para Jesus de verdade. Irmão, se você que tiver que deixar qualquer coisa por Jesus, deixa. Se você que tiver que deixar amizade, ambientes, deixa. Sabe, viver para Deus, quanto mais o Espírito Santo é uma pessoa real, irmão, mais a realidade do reino vai se fazer na sua vida. É uma verdade assim. Por que o reino de Deus, a glória de Deus não se manifesta com muita força na vida de muitas pessoas? Porque na verdade a manifestação e a presença de Deus é tão fraca. Não é porque Deus é fraco, não. É porque, meu irmão, para que a presença de Deus se faça verdadeira, você precisa, e eu também, ter um relacionamento verdadeiro. Não é só vir na igreja. Não é só vir no culto de domingo. Isso é maravilhoso, é importante. Mas, meu irmão, nós precisamos nascer de novo. Fala assim, nascer de novo. As crises nos faz nascer de novo. As crises nos faz dizer o seguinte, a vida não era daquele jeito que eu imaginava. Existe um Deus maior do que eu, com um braço mais forte do que o meu, que pode mudar a minha história. Mas tem que ser amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Isaac também herdou do seu pai a fé, o tornou amigo de Deus. Agora hoje nós podemos nessa noite perguntar, será que eu posso me considerar amigo de Deus? Amigo, sabe o que é amigo, irmão? É aquele que todo dia se fala, que todo dia se vê, que você precisa. A presença é importante. Então, meu irmão, é tempo de milagre. Vamos orar? Mike, vamos
Eu quero começar orando com você, pela vida da Bia que está aqui, meu irmão. Estou com as meias aqui. Eu quero que você estenda a sua mão para cá, por favor. Nós oramos sexta, nós oramos hoje de manhã, uma oração da concordância. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o nome dos pais, não conheço a Bia, nunca vi, Senhor. Mas porque essas meias vieram até nós, Senhor. Essas pessoas acreditam que nós temos uma ligação com o Senhor. Eu acho tão lindo isso. E fico lisonjeado, Senhor, de pais que amam tanto. Colocarem nas nossas mãos uma esperança, Senhor. E hoje também para nós, Pai, é importante. Às vezes nós estamos passando em crise, em lutas, e nós somos incapazes de perceber tudo que nós temos dentro da nossa casa. Nós temos a nossa esposa, a companheira que luta com a gente o tempo todo, os esposos. Você tem essa pessoa maravilhosa que Deus colocou do teu lado, chora com você, ri com você, enfrenta os desertos com você. Você tem os seus filhos. Você tem tudo que Deus tem te dado, é muito bom. Você pode dizer, Senhor, tudo que o Senhor tem me dado é muito bom. Eu quero te agradecer. Mas hoje nós esquecemos um pouco de nós, da nossa crise, dos nossos desafios, da nossa dor. E nesse momento nós nos unimos num só coração como igreja. E nós oramos por esse pai e por essa mãe que deseja, Pai, que esses pezinhos sejam colocados de volta nessa meia. Que durma mais uma noite na cama junto com o pai e com a mãe. Que sente numa mesa. Deus, o Senhor é bom. O Senhor é tão bom. Que ria novamente. Que faça planos. Deus, nós colocamos agora. Nós paramos agora de nos preocupar com nós mesmos. E nós nos unimos numa só fé. E dizemos, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Jesus chorou quando viu seus amigos chorando. Eu sei que o Senhor está sofrendo por ver essa família sofrendo. Mas como nós falamos nessa noite, o que pode mover a mão do Senhor, não o coração. O coração do Senhor é movido já nessa situação. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar, conseguir favor do Senhor. Sem fé é impossível. Pai, nós unimos a nossa fé agora, Deus, e pedimos em nome de Jesus, Senhor, alcança essa vida agora, que o Senhor envie os seus anjos. A palavra do Senhor diz que é assim. Anjos, Pai, agora desçam dos lugares celestiais e se direcionem para aquele lugar. Pai, que entre as portas daquele hospital, eu não sei onde é, que entre aquelas portas da UTI, Senhor, e nós unimos a nossa fé. Assim que o Senhor vai entrando naquele lugar onde só os médicos e enfermeiros podem entrar. E que o Senhor toque, Pai, aquela menina, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos dá a alegria de mais uma vez ver alguém ser levantado. Ver alguém novamente fazendo planos. Nós abençoamos agora. Diga comigo, nós abençoamos. Levante as suas mãos e diga assim: nós abençoamos agora, em nome de Jesus, a vida da família da Bia e a vida da Bia. E nós declaramos sobre ela agora, Senhor, sopra teu vento de vida agora. Entra naquele lugar, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer com que nós, como igreja, mais uma vez, possamos celebrar a bondade do Senhor, o favor do Senhor, porque a tua palavra diz: clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas muito grandes que você ainda não conhece. Ah, Espírito Santo, toca agora, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga eu creio. Diga eu creio que a nossa voz chegou até o trono do favor de Deus, em nome de Jesus. E que a bondade do Senhor já está na vida da Bia, sobre ela agora. Você pode aplaudir, dar uma glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Presta atenção, agora nós vamos orar por nós. Veja bem, a palavra do Senhor diz que Deus muda a sorte de Jó, quando Jó ora pelos seus amigos. Olha
que coisa linda, que Deus maravilhoso, irmão. Quando Jó, naquela sua dor, na sua miséria, aquela tristeza muito grande, ele deixa a sua crise, ele deixa a sua dor, e ele ora pelos seus amigos, que até os criticaram, mas criticaram ele. Quando ele ora pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. Hoje você orou por essa família, Deus começou a mudar a tua história. Deus começou a escrever uma outra história. Deus começou, irmão, a escrever um novo capítulo da sua vida. O Senhor começou a escrever uma parte da tua vida que vai ficar para sempre, uma parte poderosa. Porque o que Deus fez na vida de Abraão, fez na vida de Isaac, Ele vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Agora levante as suas mãos, diga assim, ó, essa crise que eu estou vivendo, esse momento triste, essas lágrimas, esse choro, essa angústia, esse aperto no meu coração, esse momento que parece que nunca passa, esse momento que parece que é eterno, parece que nunca acaba, mas hoje o Senhor diz, Ele vai acabar, Ele vai passar, Ele vai terminar. Sabe por quê? Porque o Salmo 91 diz assim, porque você tem se apegado a mim com amor, eu te livrarei, e vou glorificar o teu nome, porque você tem me amado. Então nessa noite, irmão, fala mais um pouquinho com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, eu quero te pedir perdão, fala, eu quero te pedir perdão, por todas as vezes, e todas as manhãs, todos os dias, em que o Senhor esteve comigo, eu me desesperei, me angustiei, me preocupei, enquanto eu poderia ter simplesmente me descansado, porque o Senhor nunca me deixa, o Senhor nunca me abandona, o Senhor sempre está comigo. Mas hoje eu sei, diga assim, hoje eu sei que essa luta, essa crise me trouxe mais perto do Senhor, e eu nunca mais vou sair daqui. Você pode dizer assim, ó, eu nunca mais vou sair daqui da tua presença, de perto do Senhor. Aonde eu quero ficar, é onde eu tenho que ficar. Aonde Abraão ficou, aonde Isaac ficou, é o lugar seguro, é o esconderijo do Altíssimo, é a tua presença. Porque todas as crises na vida de homem e mulher de Deus é assim, elas vêm, mas elas vão embora também. E essa minha crise, diga assim, ó, essa crise já está indo embora hoje da minha vida. Vai falando aí, vai profetizando, essa crise está indo embora hoje da minha vida. Ela vai ficar no esquecimento, ela vai ficar na lembrança, ela vai ser como um troféu colocado na estante das minhas memórias, daquela luta poderosa, que não fui eu que venci, porque eu lanço a minha pedra, eu confio no Senhor, mas quem derruba o gigante é o Senhor. Espírito Santo, obrigado por esta vitória que já chegou na minha vida e não vai mais sair. Você pode levantar as mãos e dizer assim, obrigado Espírito Santo. Começa a glorificar, começa a dar glória a Deus, começa a agradecer pela luta que já está saindo do território da tua vida, pela dor que já está indo embora e nunca mais vai voltar, pela crise que está indo embora e nunca mais vai retornar. Começa a agradecer para Ele, deixa o passado para trás, deixa a vergonha para trás, deixa tudo para trás. É um tempo novo. É o que Deus faz na vida de servos. Sabe, meu irmão, o verdadeiro discípulo é aquele que continua de pé quando todo mundo já caiu. Mas você está aqui hoje, você está aqui hoje, você é vencedor, você está aqui hoje, é o que conta. O passado já era, você está na presença, e a presença do Senhor não vai mais te deixar. Vamos levantar o nosso rosto para o céu. Vamos aplaudir o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Aplauda, 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 não pare, glória. Obrigado Jesus, obrigado Espírito, obrigado. Não é uma palavra de convencimento, não é uma palavra para enganar ninguém, é uma verdade. Aqueles que esperam no Senhor nunca ficarão decepcionados. Diga comigo, aplaudindo ainda, aplaude e diga, aqueles que esperam no Senhor nunca ficarão decepcionados. Diga mais uma vez, aqueles que esperam no Senhor nunca ficarão decepcionados. Dê um glória a Deus bem forte aí. Obrigado Jesus nessa noite. Aplauda mais uma vez o Senhor com alegria no coração. Pode se assentar, amém, irmão.
Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Uma noite fria você veio e você não temeu, você está aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Irmãos, eu quero agradecer aqui, preste bem atenção, tivemos um culto maravilhoso ontem à noite aqui. Quero agradecer o Anderson, quero agradecer, cadê a Cassinha, tá aí, onde estão? Estão lá atrás, a família, o João, a Mariana, eles fizeram um caldo, né, 2, né, aliás, né, irmãos, olha as nossas, como fala as pessoas, caldeiras? Não, tá errado, né? Nossos irmãos que fazem caldo, né, vamos colocar assim, para não errar no português, né, irmãos são demais. Ficou uma delícia, como o da Bel ficou na quarta-feira, né? O churrasco de pão com linguiça, quem comeu? Dá glória a Deus, quem comeu? Irmão, que churrasco abençoado, quarta-feira tá um negócio maluco, vem no discipulado quarta-feira. Então, irmãos, eu quero agradecer a sua família maravilhosa, quero agradecer a família do Marquinho, que fez uma decoração maravilhosa, vê lá nas nossas redes sociais, né? A decoração que o Marquinho fez, a Tati, ficou lindo demais. Eu quero uma salva de palmas para essas famílias e para os jovens que têm mantido um trabalho, a Rebeca, a Gabriela, que estão aí à frente dos jovens e toda a equipe de jovens maravilhosa. Irmãos, essa semana tivemos muito milagre, amém? Né? Tivemos esse milagre que eu contei para você. Eu tive um milagre muito maravilhoso, me deixou muito, muito assim, extraordinariamente maravilhado. A minha geladeira queimou, mas Jesus ressuscitou através da vida do discípulo, o Luizinho, dá glória a Deus. Irmãos, eu nunca vi a pastora orando com tanta fé, abraçou a geladeira e falou: Senhor, não deixe a minha geladeira morrer, né? Sonhou com aquela geladeira há 5 anos, meu irmão? Uma geladeira grande e bonita, né? E aí explodiu, sei lá o que é aí, queimou a geladeira. E aí eu perguntei: Luizinho, tem como fazer o seguro? Não, paga seguro, não pago, meu seguro é Jesus, né? E aí, meu irmão, abraçou a geladeira. Eu falei: Senhor, ressuscita aí, né? E não é que o Luizinho foi lá em casa, 15 minutos, ela já voltou à vida, dá glória a Deus. Se alguém quiser ressuscitar uma geladeira, o ar-condicionado, chama o discípulo Luizinho aqui, ele é poderoso nessa área aí. Dá uma glória a Deus, tá vendo o Luizinho aqui? Glória a Deus. Já fiz o merchandising, vem, Luizinho? Então, para mim foi bênção. Irmãos, vão na bênção, vocês devem ir alegres, vocês devem ir felizes, por quê? Isso é uma verdade, irmão. Meu pai passou as crises dele, eu passei as minhas e todas elas, Deus me deu vitória. Vai ter vitória também. Toma posse, fica alegre. Irmão, não deixe de vir no culto de domingo. Dia de domingo é um culto de celebração, é um culto de alegria e é um culto culto profético. Você começa a tua semana debaixo do sangue do Cordeiro e debaixo de uma vitória muito grande. Aí no seu lugar mesmo, os irmãos de casa, eu quero fazer a última oração. Nós oramos aqui, irmão, na sexta-feira, no culto da sexta-feira. E os irmãos, tivemos um copo com água, nós oramos aí, os irmãos oraram em casa. Irmão, muitas pessoas foram abençoadas. Quero convidar para você sexta-feira daí também, amém? Feche os seus olhos, Pai, estenda as suas mãos. Senhor, eu abençoo agora. Com a tua palavra de proteção, nós oramos, Pai. Salmo 91 nos diz, aquele que habita no esconderijo. Os meus irmãos saem daqui hoje e o Senhor os cobre com o teu sangue, Pai. Sobre a vida deles, sobre a vida das crianças. Nenhum acidente doméstico, nenhum acidente na estrada, nenhum acidente em lugar algum, Pai. Nem um segundo que possa transformar a vida deles numa tragédia. Nós repreendemos toda a armadilha, repreendemos toda a enfermidade, nós repreendemos toda a dor, toda a enfermidade, toda a febre. Nós declaramos agora, pelo sangue de Jesus, uma semana cheia de saúde, sem dores, cheia de alegria, cheia da força do Senhor. Pai, nós abençoamos agora a vida da igreja do Senhor, dos que vieram no culto da manhã, dos que estão no culto da noite, dos irmãos que estão em casa. Nós abençoamos agora. Irmão, você que está em casa, você que está aqui, abra sua mão e diga assim, ó, eu recebo, em nome de Jesus. Diga assim, ó, eu busquei a face do Senhor, eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar, eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar essa semana, e todas as coisas vão ser trazidas à porta da minha casa, a minha vida. A bênção vai correr atrás. Diga assim, a bênção vai correr atrás da minha vida essa semana. Vamos ficar de pé, vamos ficar aí de pé. Irmão, feche os seus olhos, que o amor de Deus... Opa, perdão, tem visitante aqui hoje? Está todo mundo de casa? Todos de casa? Bênção aqui, amém? Ó, feche os seus olhos. Quem não levou o nosso adesivo ainda, amém, irmão? Tem adesivo aqui ainda. Quem não levou, levanta a mão. Vai levar hoje, tá? Coloca lá no seu carro, amém, irmão? Quem trocou o carro, põe lá. Quem quer levar? Levanta a mão e você vai levar. A irmã Diaconisa, se quiser entregar aqui, ó, para essas crianças, elas vão colocar na bicicleta, amém? Ou não, vão colocar no carro do pai, tá? Mas não no lugar onde ele não possa enxergar o trânsito, pelo amor de Deus, hein? Então tá bom, ó. Quem precisa de mais um, quem trocou o carro, levanta a mão aí. Pode, irmão, levanta a mão, você vai levar aí na boa, amém? Na bênção. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus Pai,
a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e você não vai embora sem antes me cumprimentar. Deus abençoe os irmãos de casa. Pelo menos uns 284, dá um oba para ele, Marcelinho, família lá atrás.